Olá, turma. Como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula de português. São 5 tipos de verbos: os verbos regulares, os irregulares, os verbos abundantes, os defectivos e os anômalos. E por último, não menos importante, os verbos defectivos. Defectivos, mais uma vez, vai nos lembrar a palavra defeituoso. Que é uma coisa defeituosa, tem algum erro, né? Falta alguma coisa nesse caso aqui. Defectivo significa imperfeito, defeituoso. São aqueles verbos aos quais faltam alguma das formas. É o caso de falta alguma das formas, professora? Como assim? Vocês vão perceber que alguns verbos, eles não apresentam, em determinados tempos, algumas pessoas, a flexão de algumas pessoas. Eles são os verbos que nós classificamos como os verbos impessoais, tá? Que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido, que no caso, verbo haver no sentido de existir. Esses são os verbos impessoais, tá? Tais verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Isso quer dizer, então, que não tem as outras pessoas, professora? É isso, não tem as outras pessoas. Vamos ver aqui os exemplos. No Canadá, neva muito nessa época do ano, ok? Canadá aqui é ele, né? Ele neva, tá? É ele neva, chove, troveja, é sempre ele, só existe na terceira pessoa. Ninguém conjuga os verbos que indicam fenômenos da natureza na segunda pessoa. Tu nevas. Nem eu nevo. Não existe essas flexões. Eles só se conjugam na terceira pessoa. Então, se falta alguma conjugação, a gente diz que ele é um verbo defectivo. E ele é um verbo impessoal. Havia, o verbo haver, quando indicar tempo decorrido. Muitos alunos na cantina. Só a terceira pessoa do singular também. Havia, tá? Sempre no singular, porque ele indica tempo decorrido. E faz 10 anos que não te vejo. Também aqui, ele só se flexiona na terceira pessoa. Não é fazem 10 anos, tá? É bom que já aprendemos um pouquinho de concordância verbal. Sempre na terceira pessoa. E o verbo fazer, quando indicar tempo decorrido. Bem aqui, vou colocar. Fazer, quando indicar tempo decorrido, e o verbo haver no sentido de existir. São verbos impessoais, por isso nós os classificamos como defectivos. Só são esses, professor, os verbos defectivos? Não, vocês vão já ver que tem mais. Os verbos impessoais. Guardem isso. Além dos verbos impessoais, os verbos defectivos também são verbos que indicam vozes de animais. Certo? Os verbos que indicam vozes de animais, eles também são verbos que só se conjugam na terceira pessoa do singular. É sempre ele ou na terceira pessoa do plural, eles. Tá? O cão de João late todas as noites. Quem é late aqui? O cão, né? Então é ele. Terceira pessoa do singular.
Aí os exemplos, latir, mugir, né? Mugir da vaca, viu? Miar, cacarejar, relinchar e todos os outros sons de animais. Ah, professora, eu digo eu lato, ou eu cacarejo, nós cacarejamos. Não, não existem essas flexões para esses verbos, viu? Existem também alguns verbos que eles não são impessoais e nem são verbos que representam som de animais, mas que também são classificados como verbos defectivos. São eles: abolir, banir, colorir, extorquir, explodir também. Normalmente por motivos eufônicos. O que significa isso aqui? É que esses verbos aqui, eles são verbos defectivos, porque algumas pessoas desses verbos não existem pela questão do som. Como assim, professora? Isso quer dizer, então, que essas formas verbais, os sons de algumas conjugações de pessoas delas, não são reconhecidos, não soam bem, são estranhos demais e por isso não são reconhecidos como possíveis na língua. A maioria deles é da terceira conjugação, tá bom? Terceira conjugação é os verbos terminados em "i". Não é isso? Ó, abolir, banir, colorir, extorquir, explodir. Não tem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então não tem eu coloro, não tem eu bano, viu? Não tem eu abolo, nem eu coloro, nem eu estorco, nem eu explodo. E o que faz, professora? Já que não tem essa primeira pessoa aí, como é que eu vou flexionar? O indicado é que você encontre verbos sinônimos para poder se referir a essas primeiras pessoas. Por exemplo, em vez de dizer eu coloro, que não existe, você vai achar um outro verbo, né? O verbo pintar, que é sinônimo de colorir. Então, vai ser eu pinto a tela. Eu estou colorindo. Aqui nós temos mais exemplos de verbos que são defectivos. O verbo falir, precaver e reaver. Só que esses verbos aqui, eles só têm a primeira e a segunda pessoa do plural, só o nós e o vós, tá? Então, nós falimos, vós falis, nós reavemos, vós reaveis. As outras pessoas, o eu, o tu, o ele, não existem a flexão delas, desses verbos aqui, tá bom? Eu falho, não existe, né? Eu precavo, também não existe. Tu precaves, não existe. Se falta alguma classificação, nós classificamos, então, esses tipos de verbos aqui como verbos defectivos. Tchau, tchau, turma. Até a próxima aula.